coisa querida! Professora Adriane Fauci, continuando aqui o nosso estudo a respeito dos direitos sociais. E a gente está falando aqui sobre o aspecto teoria geral desses direitos. Então, a gente já falou sobre o surgimento, quais são eles, as suas características, e agora a gente vai falar a respeito de alguns princípios, algumas teorias envolvendo os direitos sociais. E o primeiro princípio que eu quero trabalhar aqui com vocês é o princípio da vedação do retrocesso, o efeito cliquê dos direitos sociais. Qual que é a ideia? A ideia é que, uma vez que um determinado direito social é assegurado, eu não posso retroceder nessa garantia. Eu não posso simplesmente retirá-lo da Constituição. Mas você dá alguma coisa para alguém e depois você vai lá e quer tomar essa coisa que você deu para alguém? Não, você deu ou você não deu, é ou não é verdade? Eu tô te dando isso aqui com todo o meu coração. Aí, tempo depois, você fala assim, me devolve aquilo lá que eu te dei. Não dá, né? Olha que coisa desagradável. É a mesma ideia. Uma vez que um determinado direito social ele é assegurado, ele é implementado, o Estado não pode retroceder no exercício dessa garantia fundamental. Então, a gente pode conceituar esse princípio da seguinte forma. Então, eu tenho aqui esse princípio da vedação ao retrocesso, analisado sob duas perspectivas. Vamos lá. Numa perspectiva fática, ou seja, em relação aos fatos, eu posso dizer que esse princípio vai dizer que o Estado ele tem que ter uma postura ativa na redução das desigualdades e promoção dos direitos sociais. Qual que é a ideia? O Estado, ele verificando, então, existem os direitos sociais ali na Constituição. Ele não tem que ter uma postura negativa, ao contrário, ele tem que ter uma postura ativa na promoção, na garantia desses direitos. Isso é a perspectiva fática ou de fato. Então, a perspectiva fática significa, então, essa postura ativa do Estado, tanto na redução das desigualdades, através, dos direitos sociais, desigualdades, quanto na promoção desses direitos. Dos direitos. Ok? Essa é a postura fática, uma perspectiva fática. Eu ainda tenho uma perspectiva jurídica desse princípio. Perspectiva formal aqui, Significa, então, que há um limite ao poder de reforma. Ai, meu Deus do céu, calma que é fácil. Ao poder de reforma. O que é isso? Uma vez que eu asseguro um determinado direito social, ele deve ser compreendido como uma cláusula pétrea. Ou seja, ele funciona aqui como um direito, uma garantia individual que não pode ser simplesmente retirada do indivíduo. Então, por isso, numa perspectiva jurídica, uma vez assegurados os direitos sociais, eu proíbo que o Estado retroceda, eu proíbo que ele volte ao que era antes no exercício dessa garantia, funcionando então como um limite ao poder de reforma. Ou seja, não é possível se criar, por exemplo, uma emenda à Constituição simplesmente para abolir um determinado direito social sem qualquer compensação. Vamos anotar isso? Então, olha só, ele funciona então como um limite ao poder de reforma, na medida em que o Estado ele não pode retirar ou suprimir um direito social sem a devida compensação. Sem a devida compensação. Então, por exemplo, aqui por uma emenda à Constituição. Então, veja, a Constituição vai lá e me assegura, por exemplo, o direito ao transporte. Direito ao transporte. Aí vem uma emenda à Constituição para tirar o direito ao transporte com o direito social. Não pode. Entendeu? Esse seria o princípio da vedação ao retrocesso. Lembrando ainda que, uma vez previsto na Constituição, então eu não posso ter uma emenda para retirar, mas eu preciso de normas infraconstitucionais, então eu preciso de leis infraconstitucionais. Opa, tá, minha mão acho que tá meio travada ainda aqui. Leis
constitucionais que vão estabelecer medidas, né? Vão regulamentar aqui esse direito fundamental social. E nesse sentido, essas leis infraconstitucionais, elas também não podem retroceder na garantia. Então vamos lá. Eu tenho um direito social previsto na Constituição. Pode vir uma emenda e suprimir, abolir esse direito social? Não, eles transformam em uma cláusula pétrea. É isso que a doutrina tem reconhecido hoje. Tá. Mas lembra que os direitos sociais, via de regra, eles dependem de regulamentação, classificando-se como normas de eficácia limitada. Lembra disso? Tá. Como é uma norma de eficácia limitada que depende de regulamentação, eu preciso de normas infraconstitucionais, de leis infraconstitucionais, de políticas públicas para poder fazer valer esse direito fundamental social, ok? Essas normas também infraconstitucionais também não podem retroceder nas garantias. Eu posso, por exemplo, ter uma norma, uma lei infraconstitucional revogada, que assegure determinados direitos sociais ou que crie medidas para a implementação desses direitos sociais. Mas se isso acontecer, eu tenho que ter uma compensação por essa revogação. Então, tenho lá direito ao transporte, ok? Aí vem a União e cria uma lei trazendo medidas de como esse direito social vai ser implementado. Essa norma infraconstitucional, ela pode, por exemplo, ser revogada, mas desde que o Estado assegure uma compensação, ou seja, outras medidas para poder fazer valer esse direito já assegurado. Então veja que o efeito cliquet, aqui a proibição aqui da vedação ao retrocesso, ela impede tanto que se faça uma emenda para retirar um determinado direito social já assegurado, como também implica em dizer que medidas infraconstitucionais já asseguradas não podem ser revogadas ou, caso sejam revogadas, cabe ao Estado assegurar medidas compensatórias, ou seja, para poder valer aquela garantia. Então, ele deu um direito ao transporte, lá no nosso exemplo, através dessa medida. Aí ele vem e revoga essa medida, ele vai ter que criar uma outra para compensar essa que ele retirou. Ok aqui? Então, a gente coloca, então, que através dessas normas infraconstitucionais, ela também, as garantias, também não podem retroceder. De modo que, se houver revogação dessa lei infraconstitucional, que dispõe aqui, né, a respeito dos direitos sociais, cabe ao Estado implementar medidas compensatórias, alternativas para compensar as perdas. Ok? Então, eu posso até ter revogação de uma norma infraconstitucional que regulamenta um direito social, mas ela deve ser acompanhada de outros instrumentos que visam compensar essas perdas, ok? Então, voltando tudo para a gente fixar bem. O princípio da vedação ao retrocesso, super importante. O vedação do efeito cliquet aqui. Ele me diz o quê? Sua perspectiva fática, de fato, cabe ao Estado ter uma postura ativa na medida, então, de reduzir desigualdades, de promover a igualdade material aqui, e, inclusive, promover direitos sociais. Só a perspectiva jurídica formal significa que um determinado direito social assegurado na Constituição Federal não pode ser retirado através de uma emenda. Então, não pode pegar de volta. Assegurou, tá lá, não pode vir uma emenda para retirar esse direito social. Além disso, as normas infraconstitucionais também não podem retroceder nessa garantia. Então, se o Estado implementa um direito social através de uma lei A, e ele vai e revoga essa lei A, ele vai ter que estabelecer uma medida compensatória para compensar aqui eventuais perdas da retirada dessa norma que regulamentava aquele determinado direito. Ok aqui? Então, esse é o princípio da vedação ao retrocesso, tá? Princípio da reserva do possível e do mínimo existencial.
Esses princípios aqui são super importantes para você. Vamos lá. Pensa com a tia que isso aqui tem uma lógica. Quando a gente pensa nos direitos sociais, inclusive a gente viu que é uma das perspectivas aqui do princípio da vedação ao retrocesso, que cabe ao Estado promover esses direitos, não é isso? Cabe ao Estado ter essa postura ativa de assegurar educação, saúde, trabalho, alimentação, previdência social, não é isso? Cabe ao Estado garantir isso. Aí eu te pergunto, você acha que é barato ou é caro assegurar direitos sociais? Bem sincero, assim, fala com o coração. O coração tem que falar, o coração fala no direito constitucional. Aí eu tenho certeza que você falou assim, é caro. Eu tenho que criar toda uma estrutura para assegurar transporte, saúde, previdência, assistência. Só a Seguridade Social já é um negócio gigantesco. Agora imagine educação, eu tenho um gasto gigantesco. E daí que foi criado, então, a teoria da reserva do possível. Essa teoria aqui é um problema. E ela vai me dizer o seguinte, que o Estado ele tem o dever de implementar direitos sociais na medida que ele tenha condições financeiras para isso. Na medida, então, que ele tenha uma reserva daquilo que é possível financeiramente ele assegurar. Então, o princípio da reserva do possível pode ser tratado aqui como o princípio da reserva do financeiramente possível. Isso porque não se pode exigir do Estado que ele assegure direitos sociais que ele não tenha dinheiro para isso, ou seja, que ele não tenha recursos financeiros para assegurar aquele direito. Aí você vai pensar assim, professora, então acabamos de matar os direitos sociais, né? Porque tudo que o Estado não tem é dinheiro, né? O Estado está sempre falido, nunca tem dinheiro. Para fazer uns negocinhos tem, né? Agora para garantir saúde, educação, essas coisas, nunca tem dinheiro. Pois é. A teoria da reserva do possível, ela surgiu como uma defesa mesmo, né? Para o Estado falar assim, olha, eu não tenho condições de assegurar a totalidade desse direito, porque se eu fizer isso, eu vou quebrar, né? Daí também não adianta nada. Aí, então, o Estado, sempre que tinha uma ação judicial, buscando um determinado direito social, vinha com esse argumentinho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho previsão orçamentária, eu não tenho condições. Aí, o que aconteceu? Nasce uma teoria para rebater a teoria da reserva do possível, que é a teoria do mínimo existencial. Então, a teoria da reserva do possível vai dizer, eu, Estado, só sou obrigado a implementar direitos sociais na medida em que eu tenha condições financeiras para isso. Mas veio, então, o princípio, ou limite aqui, que é o mínimo existencial, que vai dizer o seguinte, tudo bem, Estado, você é obrigado a garantir direitos sociais na medida em que você tenha condições financeiras para isso. Mas o mínimo, que nós vamos chamar aqui de mínimo existencial, você vai ter que garantir. E daí não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, aí é um problema seu que não se organizou financeiramente para garantir aquilo que a Constituição determina. Aí é um problema de gestão pública, não estou nem aí. Então, a teoria da reserva do possível, ela vai dizer, então, vamos anotar isso aqui, que isso aqui é super, mega, thundercats importante. Ó, então, a teoria da reserva do possível vai dizer assim, ó, o Estado é obrigado a implementar direitos sociais na medida que ele tenha condições financeiras para isso. Só que veja, para o Estado poder alegar, olha, eu não tenho condições financeiras, olha, eu não tenho dinheiro, ele tem que provar isso, hein? Não é assim, tô meio sem grana. Não, prova isso. Prova como? Então, de forma objetiva, ele deve demonstrar, então, que não tem recursos financeiros, então a inexistência de recursos, ou seja, de dinheiro, e ainda a ausência de previsão orçamentária. Isso que a gente sabe que o Estado trabalha com orçamento, né? O que é orçamento? Orçamento é um planejamento. É igual a gente, vou construir uma casa. Aí você faz um planejamento, vou gastar tanto com pedreiro, tanto com arquiteto, tanto com engenheiro, tanto com, entendeu? Você vai fazendo o orçamento. O Estado também funciona assim. Ele vai orçando. Quanto que eu vou gastar ano que vem? Isso. Ele trabalha com orçamento.
Então, o Estado ele pode alegar a reserva do possível, desde que ele demonstre de forma objetiva que não tem dinheiro e que também não tem previsão orçamentária. Não pode o Estado alegar aqui a teoria da reserva do possível com alegações genéricas, dizendo, então, tô meio sem grana, crise, né? Tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Não, tem que demonstrar realmente que não tem condições. Além disso, ele não vai poder invocar a teoria da reserva do possível para se recusar a garantir o mínimo existencial. Então, a gente pode dizer que existe um limite a essa teoria. Um limite. E o limite é o mínimo existencial. O mínimo existencial, ele está ligado diretamente à ideia de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. E eu posso dizer que o mínimo existencial é pelo menos o acesso ao direito social. Logo, o Estado, ele não é obrigado a garantir a totalidade do direito, mas o mínimo ele tem que garantir. E daí ele não pode ficar falando, não tenho dinheirinho. Não, é o mínimo que você pode fazer enquanto Estado. É, não é? Esse é o mínimo existencial. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Vamos pensar aqui no direito à educação. Então, cabe ao Estado garantir educação, certo? Ele tem que garantir uma estrutura de escolas públicas, de vagas, para as crianças poderem estudar. É ou não é isso? Tá. O Estado ele pode alegar a teoria da reserva do possível para se negar a garantir a totalidade desse direito. Por exemplo, o Estado pode falar assim, olha, eu não tenho condições financeiras para garantir na creche lá um quadrinho branco, tablets para as crianças, né? Poderem lá fazer as atividades. Isso eu não tenho condições de garantir. Mas o mínimo que eu posso garantir, eu vou garantir, que é ter um professor, uma professora dentro da sala de aula, que presta um concurso público adequado para estar lá naquele lugar, pelo menos a vaga na creche. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso, que o direito a vagas em creches e pré-escolas até 5 anos de idade é mínimo existencial e não se sujeita à teoria da reserva do possível. Então, se o teu filho lá tem 3 anos, 4 anos, e você não está conseguindo uma vaga na creche, você tem direito subjetivo, essa criança tem direito subjetivo a ter a vaga na creche. Não pode o Estado falar assim, a gente não tem mais vaga, mãe. Pai, a gente não tem mais vaga em nenhuma creche do município. Não pode. Isso é mínimo existencial. O prefeito que abra a vaga da creche na casa dele, se for necessário. Isso porque é um absurdo a gente não ter um mínimo de planejamento nos municípios. Vamos falar a verdade, isso é um absurdo, não é? Porque nasceu quantas crianças? Daqui tanto tempo ela vai precisar de uma creche, não é? Então, cabe ao município ali, ao Estado como um todo, se organizar para atender essa demanda. Só que, infelizmente, a gente sabe que às vezes isso não acontece. E daí, o que a gente pode fazer? Quando o Estado não garante nem o mínimo existencial, a gente vai onde? Buscar o poder judiciário. E o judiciário tem assegurado cada vez mais a implementação de direitos sociais. Aliás, esse fenômeno, então, do judiciário assegurar direitos sociais tem sido chamado de judicialização de políticas públicas. Porque quem deveria garantir, né, educação, saúde, essas coisas, seria o judiciário, seria o executivo, através de políticas públicas eficientes. Só que a gente sabe que tem cada gestor público, né, que Deus o livre. E daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá no Poder Judiciário e falar assim, olha, não está me garantindo nenhum mínimo. E daí cabe sim ao Poder Judiciário se intrometer, mas não para garantir a totalidade. Porque a totalidade o Estado pode alegar a reserva do possível, mas para garantir o mínimo. Ok aqui? Tá. Então, essa atuação, então, não garantiu o mínimo, faço o quê? Judicializo. Como que é esse fenômeno aqui, ó? Judicialização de políticas públicas. Isso significa, então, que o Estado
respeitada aqui, né, a reserva do possível, ele pode ser obrigado a implementar determinados direitos sociais. Mas veja que a decisão judicial, ela deve determinar que o Estado realize aquilo que se considera como mínimo existencial. Mas, professora, o que é o mínimo existencial, por exemplo, em cada direito social? Não tem como eu te dizer isso. Isso é definido no caso concreto. Inclusive, nós temos inúmeras jurisprudências aqui, inclusive do Supremo Tribunal Federal, decisões importantíssimas a respeito dessa judicialização. Por exemplo, é possível, então, que o judiciário determine o bloqueio de contas para garantir determinado direito social. É possível, então, que o Estado determine que se abra uma vaga em creche para crianças até 5 anos de idade, sob pena de multa diária na conta do prefeito. É isso mesmo, sob pena de multa ali para o município pelo descumprimento desse direito fundamental, que é o mínimo. E veja, né? Ninguém está exigindo do Estado um super estado de bem-estar social, né? O que se exige aqui é o mínimo do mínimo, né? E isso a gente realmente tem que exigir e tem que brigar. Aí eu separei, então, várias decisões judiciais que eu considero extremamente relevantes para a sua prova e super atuais que podem cair. Então, como eu disse, não tem como a gente falar assim, ó, isso aqui é o mínimo existencial, naquele direito esse é o mínimo. Não, o mínimo é pelo menos o acesso àquilo que garante a dignidade da pessoa humana. E veja que o mínimo existencial, ele se aplica a todo e qualquer direito social. Não é só do direito à saúde, por exemplo, ou direito à educação. Isso aqui é válido para transporte, para segurança pública, para previdência social, para todos os direitos sociais, ok? E eu separei, então, algumas jurisprudências, a gente vai analisar, então, elas agora. Vamos lá. Em relação ao direito à saúde, isso aqui é importantíssimo. Olha só o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Olha só. Então, primeiro ali, jurisprudência. O Poder Judiciário, ele pode obrigar o poder público a manter estoque mínimo de medicamentos contra doenças raras. Isso aqui é tão importante, gente. Existe um ramo do direito, que é o direito médico hoje, está cada vez mais crescente, né? Que determina, então, que cabe ao Estado aqui, e o judiciário pode obrigar a manter um estoque mínimo para combater determinadas doenças que são raras, né? Que as pessoas não têm condições de ter um acesso, de comprar aquele medicamento, cabe ao Estado manter esse estoque. O próximo é jurisprudência. O reconhecimento do direito... Eu vou ler, só para te explicar. Eu vou ler e daí a gente vai comentando cada uma delas, tá? O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensão em caráter excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade, essas palavras são bem importantes, adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição do fármaco ali do remédio e da incapacidade do enfermo e dos membros da família solidária. Veja só, uma das coisas que mais tem aparecido no Poder Judiciário são ações que visam obrigar o Estado a fornecer medicamento de alto custo, ou seja, aqueles medicamentos caríssimos, né? E tem medicamentos que custam milhões, mas milhões que podem salvar vidas de crianças, de pessoas que dependem da própria vida desse medicamento, desse fármaco. E daí, o Estado ele pode ser obrigado a assegurar esse medicamento de alto custo? O STF, então, consolidou aqui a sua jurisprudência, dizendo que o Estado pode sim ser obrigado, mas desde que, olha só, desde que medicamento, mesmo não incluído na Política Nacional de Medicamentos, que é esse programa que é responsável para destinar patologias específicas, como epilepsia, esquizofrenia, para determinadas situações específicas. Mesmo medicamentos não elencados nesses programas, o Estado pode ser obrigado a garanti-los, desde que seja imprescindível, ou seja, só pode ser esse. Eu não posso trocar ele por um outro, um genérico mais barato lá. Tem que ser aquele medicamento, tem que ser aquele fármaco específico. E, além disso, a família não tem condições. Então, tanto a pessoa doente como os membros da família solidária. Família solidária é uma família estendida.
Então, não é só pai e mãe. Às vezes tem um tio lá que tem condições, às vezes tem uma pessoa próxima da família, um vô, uma avó que tem condições financeiras, aí ele que vai ter que arcar. Então, o Estado, ele é obrigado a garantir aqui medicamentos de alto custo, desde que, primeiro, seja um medicamento imprescindível. É só ele e não tem outro. Não dá para trocar, não tem genérico, é só aquele ali mesmo. Infelizmente tem esse negócio de patente de medicamento, custa essa fortuna. A família não tem condição financeira. E não tem tio, não tem vô, não tem vó, não tem ninguém que possa assegurar aqui a compra desse medicamento, que tenha condições de garantir esse medicamento. Aí sim, o Estado pode ser condenado aqui a garantir esse medicamento de alto custo, ok? Tá. Ainda, o Estado ele não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Esse aqui também está super atual, a decisão de 2020, mas foi publicada aí recentemente. Então, o Estado ele não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. E esse 2 aqui, ó. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Mas calma lá. Então, o que o STF está se posicionando? Primeiro, o Estado não é obrigado, cada frasezinha dessa é uma questão de prova, entendeu? Então, o Estado ele não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, primeira situação. Segundo, se não tem registro na Anvisa, via de regra, o Estado também não é obrigado a fornecer e nem decisão judicial pode obrigar o Estado a assegurar aquele medicamento. Aí tem exceção, olha só. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora. O que é mora? Pensa em mora como demora. Mora é demora, um atraso aqui. Uma mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na legislação aqui infraconstitucional. Quando preenchidos 3 requisitos. Primeiro, a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos por doenças raras e ultra-raras. 2. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E aqui, ó, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. Então, vamos entender aqui, ó. O que o STF entendeu? Isso aqui foi uma corrente vencedora, não foi unânime. Em que, em situações, mesmo de remédios aqui de alto custo, não disponível no sistema, o Estado pode ser obrigado, como a gente viu ali, se a família não tem condições financeiras e tudo mais. Agora, o problema não é aqui o valor do medicamento, e sim ele não ter registro na Anvisa. Então, vamos pensar um medicamento aí que não tem registro na Anvisa, mas que já tem pedido de registro e a Anvisa está demorando para analisar. Já passou prazo e a Anvisa não se manifesta, não analisa aquele medicamento e ainda não tem outro no mercado, não tem nenhum substituto com registro no Brasil. E já existe registro desses medicamentos em agências reconhecidas internacionalmente. Por exemplo, quem tem pessoas diabéticas na família sabe muito bem o que eu estou falando. Existem diversos equipamentos para pessoas diabéticas hoje com uma tecnologia muito superior ao que nós temos aqui no Brasil. Eu falo que o meu marido ele tem diabetes tipo 1, aquela que descobre quando é criança ainda e tudo mais, né? Não é aquela diabetes de uma certa idade ou porque comeu muito doce da vida, como falam, né? Não, ele tem aquela diabetes tipo 1. E no caso dele aqui, o controle ele tem que fazer pela picada do dedo ou existe uns chips que você coloca assim no braço e tudo mais. O que a gente tem no Brasil à venda disponível é o chip da idade da pedra. Você está entendendo? Da idade da pedra. Existem medicamentos muito mais avançados, com muito mais precisão, que vão dar para essa pessoa que tem, né, essa condição aqui, uma melhor qualidade de vida. E há pedidos de registro na Anvisa desses medicamentos há anos que não andam. E a ideia aqui, então, do Supremo Tribunal Federal é, poxa, mas tem alguma coisa semelhante
que vale, é isso? Não, não tem. Isso aqui é muito superior, tá lá na frente, tratamento super avançado, muito melhor. Ah, esse medicamento, essa situação, ela tem, assim, já registros em outros locais, internacionalmente reconhecidos? Tem. Tem alguma coisa para substituir que nós já temos aqui em casa? Não, não tem. Bom, então aí vai poder, sim, o Estado garantir esse determinado medicamento. Você entendeu? Então, não vai confundir as duas júris. Medicamento de alto custo, aquele medicamento, não lembro, esqueci o nome agora, que é para tem crianças que nascem com uma determinada doença, talvez o pessoal aí me ajude, né? Que nasce com uma determinada doença e a criança não se desenvolve. Aí ela usa, analgésima, é um medicamento milionário, né? Aí a criança usa e volta a se desenvolver, assim, é a cura daquela doença. É para situações como essa, aquela decisão. E daí, então, se não tem outro e a família não tem condições financeiras, o Estado deve assegurar. Segunda situação aqui, o medicamento não tem registro na Anvisa. O Estado não é obrigado a fornecer, nem mesmo por decisão judicial, salvo, e aqui as exceções. Se tem registro já, tem pedido e a Anvisa ainda não analisa esse registro, já reconheceram que existe registro em entidades renomadas aí internacionalmente e não tem equivalente no Brasil, aí sim é possível decisão judicial garantindo aqui, obrigando, né, o Estado a permitir a fornecer esse medicamento em território nacional. Ok? Beleza? Muito bem. Aqui vamos lá. Tem mais jurisprudência de direito à saúde. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento em que, embora não possua registro na Anvisa, tem sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar, constantes das listas oficiais de prestação de medicamentos e protocolos terapêuticos do SUS. Aqui, ó, diferente da situação anterior, não tem nem pedido de registro, mas a Anvisa autorizou a importação. Esse é o caso do medicamento canabidiol. Já ouviu falar? Da cannabis mesmo, Teteia. Canabidiol. Veja, não tem registro na Anvisa, mas a Anvisa autorizou a importação. Então, nesse caso, cabe ao Estado fornecer as pessoas que precisam, né, desse medicamento. Mas veja que tem que comprovar que não tem condições financeiras, né, imprescindibilidade aqui desse tratamento e que também não pode substituir por outro que já esteja, né, aqui com registro na Anvisa, liberado em lista de SUS e tudo mais, tá? Então, 3 jurisprudências super mega Thundercats Roll importantes sobre direito à saúde. Então, 4, na verdade, que eu separei, né? O Estado é obrigado a manter estoque mínimo de medicamentos para doenças raras. O Estado ele pode ser condenado a fornecer medicamentos aqui de alto custo, não é a regra, de forma excepcional, quando for imprescindível, não tem nada semelhante no mercado e ninguém da família tem condições financeiras para assegurar. A próxima situação, o Estado também não é obrigado a fornecer medicamento experimental, né, aquele medicamento que já não está testado, e a ausência de registro da Anvisa, como regra, impede sim que o juiz condene lá o Estado a garantir aquele medicamento. Só que mesmo que não tenha registro na Anvisa, ele pode ser condenado, o Estado pode determinar aqui, o judiciário pode determinar a obrigação de assegurar aquele medicamento se 3 requisitos. Tem pedido de registro e a Anvisa ainda não analisou. Tem registro de medicamento já em outras agências, em renomadas agências, e não tem substituto terapêutico no Brasil. Última situação, o Estado pode ser obrigado a fornecer aquele medicamento que também não tem registro na Anvisa, mas que ela já autorizou a importação. Exemplo aí é o canabidiol, como eu comentei. Ok? Fiquei por aqui nesse nosso bloco envolvendo várias jurisprudências importantes a respeito do direito à saúde. Até o próximo, nós vamos falar ainda de mais jurisprudências. Te espero lá.